Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine sempre. E é com muita alegria que nós nos encontramos nesse templo para unirmos em pensamento e em vibrações de amor num encontro fraterno, nesta terça-feira. Jesus nos dizia: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus nos fala isso, e no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6º, estuda esse capítulo, em que tem essa passagem de Nosso Senhor Jesus Cristo. E no Evangelho, então, é-nos falado que todos os sofrimentos, as misérias, as decepções, as dores físicas, a perda de entes amados, as nossas doenças, as nossas enfermidades, todas essas dores encontram consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus que o Cristo vem ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera depois desta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe atenua o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fadigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então Jesus nos promete o consolo sob duas condições: que nós tenhamos fé no futuro, que a gente vê a vida num ângulo maior, que a gente observe a vida pela eternidade, que nada se acaba com essa, que tudo continua. Então, se a gente começar a ver a nossa dor pelo ângulo da eternidade, a dor fica pequena, porque será passageira, levará pouco tempo e nós nos livraremos dela que nós temos necessidade. Pelo contrário, se a gente achar que a vida é só isso daqui, morreu, acabou, a dor nos abate com toda a sua força. E não há nada que nos consola. E outra situação é a fé em Deus. Então, a fé é o remédio salutar que nos cura qualquer dor. Porque faz a gente ver, visualizar o futuro também, que tudo passará. E a assistência de Jesus? Porque ele está no leme. Ele tem cuidado de nós desde o princípio da terra. Todas as almas que estão sobre a terra têm as mãos, têm a proteção abençoada de nosso Senhor Jesus Cristo, o protetor, o governador espiritual dessa terra. E a assistência dele e a felicidade que ele promete só tem uma condição, que é observar a lei que ele ensinou. Então, é o jugo. O que é o jugo? É aquilo que a gente carrega. E aquilo que é uma canga que a gente carrega, uma coisa superior que a gente carrega, um peso que a gente carrega. E que peso é esse? É observar a lei de Deus. E o que é a lei de Deus? O que manda a lei de Deus? Manda-nos que amemos uns aos outros e que façamos o bem em toda parte. Então, isso é caridade, é a extensão do amor. Esse jugo será leve se nós observarmos a lei, isto é, seguirmos com amor e praticando a caridade. Agora, se sairmos da lei de Deus, esse jugo se tornar pesado. Nós teremos a dor aí em contrapartida. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo que ele encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento.
Aquele que vê o sofrimento pelo prisma da vida espiritual, compreende que ele é curto e rápido e reconhece que esse penoso momento passará logo. A certeza de um futuro mais feliz o sustenta e anima, e longe de se queixar, agradece o céu às dores que o fazem avançar. Agora, contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece esta, e a dor o oprime com todo o seu peso. O homem, encarando a vida pelo prisma da vida futura, diminui a importância das coisas deste mundo, as coisas materiais, e assim sente a necessidade de moderar os seus desejos, de contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros, a receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimenta. Então, a vida material, ele dá menos importância. E aí, as conquistas, ele não luta tanto. E a dor também não aparece, porque muitas vezes nós sofremos por aquilo que nós praticamos, por querer mais, por querer possuir mais. Então, a dor pode chegar, as decepções, pode chegar. Então, ele encarando a vida espiritual, dando mais importância à vida espiritual do que à vida material, ele tira uma calma e uma resignação que são úteis à saúde do corpo e à saúde da alma. O Emmanuel nos fala que todo minuto de queixa é minuto perdido, arruinando as potencialidades preciosas para a solução dos problemas sobre os quais estejamos deitando lamentação. Então, reclamar, queixar, só vai complicar. Fecha as portas da nossa alma para vir o socorro. Porque enquanto a gente está perdendo tempo ali na lamúria, nós não deixamos a solução chegar. Nós não temos cabeça, não temos cérebro, a espiritualidade não encontra uma maneira de nos auxiliar. Então, a cura vai demorar mais para chegar. A aceitação de nossos problemas, sejam eles quais forem, representa 50% da solução dos mesmos. E os outros 50% vêm com o tempo. Ainda o Emmanuel nos fala que tenhamos paciência e fé, pois não estamos desamparados pela bondade divina. Então, se a gente tiver aceitação, é uma chave para a gente começar a resolver os problemas. E resignação. Pelas palavras bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bendizer o sofrimento como prelúdio da cura. Essas palavras também podem ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores deste mundo são as dívidas de vossas faltas passadas, e essas dores suportadas pacientemente na terra vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. A doença do corpo pode significar a cura do espírito. O Paulo de Tarso fala que as nossas dores são escoadouro às nossas doenças, nossas imperfeições. Então, as nossas dores limpam a nossa alma, né? Modifica a nossa situação espiritual. O Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas por que se achar feliz sofrendo, não sabendo por que sofre? É meio contraditório, né? Você vai ser feliz, ninguém gosta de sofrer, ou gosta. Ninguém gosta, né? Ninguém é masoquista para gostar de sofrer, né? Mas o Cristo fala para a gente que, né, nós temos que aprender a sofrer. Mas como, se a gente não sabe por que está sofrendo? Como que nós vamos achar feliz por sofrer? Agora, então, entra essa abençoada doutrina espírita que nós estudamos, né? E que a gente, que vem ao encontro das nossas almas, quando a gente está em sofrimento, nos mostrando a causa das nossas dores, né? Ou ela pode estar nesta vida mesmo, ou em vidas passadas. Então, nós temos que observar o que temos feito da nossa vida, do nosso corpo, das nossas atitudes, se isso não está causando um mal, se isso não está provocando uma dor.
Se não estiver nessa vida, estará em vidas passadas. Então, uma doença grave, uma perda de ente querido, uma provação muito grande, e a gente não fez nada nessa vida para estar passando por aquilo, então está em outras vidas. Mas sempre, ou nesta vida, sendo ela nesta vida, ou vinda de outra das vidas passadas, o artífice desta dor, desse sofrimento, somos nós mesmos. Não adianta falar, eu tenho uma má sorte, não tenho estrela. Não, somos nós que provocamos. Então vamos analisar e nós encontraremos então o porquê que nós estamos sofrendo. E o homem, então o Espiritismo vem mostrar onde que o homem tem que espiar, né, o seu passado. Mostra o objetivo naquilo que os sofrimentos são, como crises salutares que conduzem à cura, que são a depuração que assegura a felicidade nas existências anteriores. Por isso, nós podemos ser felizes com a dor, porque nós sabemos que vamos melhorar. Que a dor vai limpar o nosso coração, a nossa alma. O homem compreende que mereceu sofrer quando ele analisa, quando ele percebe, né? E acha o sofrimento justo. Sabe que esse sofrimento ajuda o seu progresso e o aceita sem lamentar. Como o obreiro, o trabalhador, que aceita o seu trabalho árduo, que deve valer o seu salário. Ele trabalha, né, aquele serviço cansativo, mas ele sabe que ele vai ter o salário no final do mês. Assim somos nós. Então, um sofrimento, mas nós sabemos que esse sofrimento vai nos dar alegria mais tarde, que nós vamos estar mais puro, mais limpo. E a felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim. No livro Ave Cristo, o Emmanuel nos aponta algumas frases sobre a dor, né, sobre o sofrimento. Melhor será entrar na vida aleijado do que tendo duas mãos e te aproveitares dela para descer das regiões inferiores. É preferível estar sem mão do que usá-las para cometer um crime. Nós vamos sofrer mais. Melhor será entrar... Não, refere-se o Cristo ao mundo como escola, que procuramos o nosso próprio burilamento. Então os Espíritos têm nos ensinado que a Terra é escola, que a Terra é o hospital. Depende da situação, de como nós nos encontramos aqui. Todos nós que estamos aqui, nos encontramos em provas e expiações. Porque a Terra é um planeta de provas e expiações. Quando nós adquirirmos a evolução mais que a Terra, ou junto com a Terra, em ocasiões melhores, nós seremos mais felizes junto com a Terra. Cada qual de nós vem à Terra com os problemas de que necessita. A aprovação é o remédio salutar. Voltando aqui, cada qual de nós vem à Terra com os problemas de que necessita. A justiça divina não erra endereço. Então, se eu preciso reparar a lei, se eu estou devendo para a lei, não precisa ser para a pessoa, porque a gente não fica devendo para a pessoa, faz o mal para a pessoa, mas a gente fica devendo para a lei, porque aquela pessoa evolui, cresce e esquece, né? Perdoa. Agora nós, enquanto não repararmos o mal que fizermos, não estamos quites com a lei, é da justiça. Então, se a gente não reparar, né, tiver uma dor para reparar, eu tenho a dor. Ela não vai lá na casa do Valdir bater na porta dele, vai bater na minha. Então, a justiça não erra endereço. Se a dor chega para conosco, é porque nós necessitamos dela. Nós precisamos dela. E quando a gente decepciona com alguma coisa, com alguém? E a decepção é o preço com que se paga a verdade. Veja só, então nós estamos à procura da verdade sempre, não é? Então, se chega a verdade e não é do jeito que a gente estava querendo, ou que estava vendo, a gente decepciona. Mas é bom, nós estamos encarando a verdade, não é? A dificuldade é degrau na grande subida. Ninguém avança com facilidade. A facilidade nunca ensinou nada a ninguém.
nós precisamos mesmo, muitas vezes, a maioria das vezes, da dor, para evoluir, para crescer. A justiça é perfeita, ninguém chora sem necessidade. A pedra suportará a pressão do instrumento que a desgasta a fim de brilhar soberana. Então, a pedra, para se transformar numa joia preciosa, ela tem que sofrer a lapidação ali, não é? Então, ela precisa da dor. A fera é conduzida à prisão para domesticar-se. O homem luta e padece para aprender e reaprender, aperfeiçoando-se cada vez mais. Então, é sempre assim. Cada vez nós vamos aprendendo e crescendo um tanto mais. Enquanto que a gente não caminhar com a sandália do outro, fica difícil a gente analisar a pessoa, o sofrimento da pessoa. A fé é o remédio certo do sofrimento. Ela nos mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Santo Agostinho que nos fala. E ele ainda diz que Cristo disse que com a fé se transporta-se montanhas. As montanhas das nossas dificuldades, as montanhas das nossas lutas, né? E eu vos digo que aquele que sofre e tiver fé por sustentáculo será colocado sob a assistência de Jesus e não sofrerá mais. Os momentos das mais fortes dores serão para ele as primeiras notas de alegria da eternidade. Felizes aqueles que sofrem e choram, que suas almas se alegrem, porque serão abençoados por Deus. Quando Cristo disse bem-aventurados os aflitos, deles é o reino dos céus, ele não referia àqueles que sofrem em geral. Olha que interessante isso que o Evangelho nos traz. Acordai. Porque aqui todo mundo sofre, mas ele diz que será bem-aventurados. Todo mundo sofre, aquele que está no trono ou na palha. Mas poucos sabem sofrer. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas pode conduzi-los ao reino de Deus. Então, a pessoa que sofre sem lamentações, sem reclamar muito, ela já está avançando na sua evolução. Já é um espírito mais evoluído. A prece é um sustentáculo para a alma, porém ela não basta. É preciso que esteja apoiada sobre a fé viva na bondade de Deus. Frequentemente ele vos disse que não colocava fardos pesados sobre ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre toda a terra. E por toda parte, ao lado de uma lágrima, ele coloca um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua. E o que é devotamento? É ser devoto de alguém, a ação de ser devoto de alguém ou de alguma doutrina. Eu sou devoto, de alguém. E a abnegação? É a renúncia da própria vontade. É o desapego do interesse próprio. É generosidade com sacrifício. Então, a abnegação é esquecer de si mesmo em prol dos outros. É quando a gente pensa nos outros antes de pensar em si mesmo. Isso é abnegação. E devotamento é quando a gente gosta muito, devota-se por alguma coisa, trabalha por alguma coisa ou por alguém. Perguntaram para o Chico Xavier qual é a virtude mais difícil de ser alcançada, se é a paciência ou a humildade. E ele disse, uma não vem sem a outra. Entretanto, a mais difícil é uma terceira, a abnegação. A abnegação não pode ser ensinada, tem que ser vivida no silêncio com Deus. Temos que vivenciar aquilo que ensinamos. O problema não é ter, possuir, adquirir, mas o problema é ser. Quem é você? O que você é? Tudo que a gente tem é de Deus. Então nós precisamos ser e desprender-se das posses, das pessoas, eis o caminho. Então não é só desprender-se das posses, daquilo que a gente
acha que é nosso, mas também, muitas vezes, das pessoas. A gente tem um apego excessivo ao meu filho, né? Ao meu, a minha. Não é assim que a gente age? Então, isso também nós precisamos desprender, porque todos nós somos filhos de Deus. Ele nos concedeu as pessoas, a família, para nos ajudar aqui na terra, a melhorar, a criar diante de nós muito amor, muita luz. Precisamos compreender a vontade de Deus a nosso respeito. Quando Cristo aparece a Paulo de Tarso, ainda Saulo, na estrada de Damasco, após a queda do cavalo de joelhos, o grande convertido pergunta: Senhor, que queres que eu faça? Isso é desprendimento. Ele esqueceu tudo, ele esqueceu o poder que ele tinha nas mãos para se colocar à vontade de Jesus. O que queres que eu faça? Em 1941, a viúva de José Cândido Xavier, o irmão do Chico, a Geni Pena, enlouqueceu. As rezas, os passes, as sessões de leitura do Evangelho no Centro Luiz Gonzaga foram inúteis. Chico teve de internar a cunhada no hospício em Belo Horizonte. E ele ficou arrasado. Ele acompanhou a doente até o quarto, ficou ao lado dela algumas horas e voltou para casa à noite. Estava, arrasado. O filho caçula da moça, paralítico, chorava na cama sozinho. O Chico se ajoelhou e começou a rezar. As lágrimas corriam. Ele se lembrava do irmão, se sentia culpado, impotente. De repente, o Emmanuel entra em cena, incomodado com a choradeira, e pergunta: por que você chora, Chico? E o Chico então contou o drama da cunhada. Lamentou a situação do sobrinho e foi interrompido por um sermão do recém-chegado. Não, você não está chorando. Você está chorando por seu orgulho ferido. Você aqui tem sido instrumento para a cura de casos de obsessão, para a melhoria de muitos desequilibrados, porque tinha a ocasião que chegava pessoas amarradas lá no Centro Luiz Gonzaga e depois do passe das preces, o espírito saía, era socorrido e a pessoa ficava curada. E ele não tinha conseguido curar a cunhada. Então o Emmanuel dizia para ele que aquilo era orgulho ferido. Quando aprouve ao Senhor que a aprovação viesse para debaixo do seu teto, você está com o coração ferido, porque foi obrigado a recorrer à assistência médica, o que, aliás, é muito natural. Uma casa de saúde mental, um hospício, é uma casa de Deus. Chico ouviu as críticas em silêncio, mas entre um soluço e outro, pediu a recuperação da cunhada o mais rápido possível. E o discurso se estendeu. Imaginemos a terra como sendo um palácio da justiça. E a mulher de José como sendo a pessoa em curso em determinada sentença da justiça. Eu sou o advogado dela e você é o serventuário da justiça, do Palácio da Justiça. Nós estamos aqui para rasgar ou para cumprir o processo? Aí o Chico foi logo dizendo, para cumprir o processo. Mas ele continuou em pranto, o senhor tem que saber que ela é minha irmã também. Aí o Emmanuel perdeu a paciência e disse, eu me admiro muito, porque antes dela, você tinha lá dentro daquele hospício, naquela casa de saúde, 300 irmãs, e nunca vi você ir lá chorar por nenhuma. A dor Xavier não é maior do que a dor Almeida, do que a dor Pires, do que a dor Soares, a dor de toda a família que tem um doente. Se você quer mesmo seguir a doutrina que professa, de vez de chorar por sua cunhada, tome o seu lugar ao lado da criança que está doente, precisando de calor humano. Substitua a nossa irmã e exerça assim a fraternidade. O Chico engoliu o choro, enxugou o rosto e abraçou o sobrinho. E cuidou dele até o fim. Um dia chegou ao mundo nosso Senhor Jesus Cristo, o sublime advogado dos oprimidos e sofredores. Não havia na terra um lugar para ele. Resignou-se a alcançar a porta dos homens através de uma estrebaria singela. Em breve, porém, restaurava o templo da fé viva no coração do homem de bem. Deu vista aos cegos, curou leprosos e paralíticos, dignificou o trabalho edificante, exaltou o esforço dos humildes, quebrou as algemas da ignorância,
instituiu a fraternidade e o perdão. Processaram-no, todavia, os homens perversos à conta de herético, feiticeiro e ladrão. Depois do insulto, da ironia, da pedrada, conduziram-no ao madeiro destinado aos criminosos comuns. Ele, que ensinava a justiça, não se justificou. Que salvara muitos, não se salvou à crucificação. Que sabia a verdade, calou-se para não ferir os próprios verdugos. Desde então, contudo, o sublime advogado transformou-se no advogado da cruz e desde o supremo sacrifício, sua voz tornou-se mais alta aos corações humanos. Ele que falava na Palestina começou a ser ouvido no mundo inteiro. E apenas conversava com o povo de Israel, passou a entender-se com as várias nações do globo. E somente se dirigia aos homens de pequeno país, passou a orientar os missionários retos de todos os serviços edificantes da humanidade. O que importa, então, a nós, pois, nos domínios da fé em Jesus, nesse advogado da cruz, as perseguições da maldade, os ataques da ignorância, a dor que nos maltrata, as feridas do corpo, a moléstia. O advogado da cruz continua operando em silêncio e falará em todos os acontecimentos da terra aos que possuam ouvidos de ouvir. Ele tem nos falado. Ele não é um salvador distante, um advogado distante de nós. Ele é presente em nossos dias. Quando nós temos alguma dificuldade, alguma dor, o primeiro nome que nos lembramos capaz de nos proporcionar a livre solução para os nossos problemas é Jesus. Esse mesmo Jesus, que no Evangelho de Mateus prometeu para os discípulos amargurados: estarei convosco até o fim dos séculos. Ele não ia prometer uma coisa dessa se ele não pudesse nos ampará-los. Ele está conosco, observando as nossas vidas, cuidando particularmente de cada alma. O Espírito de verdade no Evangelho segundo o Espiritismo nos fala: venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho lhes dizer que eleve a sua resignação ao nível das provas e que chorem porque a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, porque os anjos dos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Então Jesus tem espalhado protetores, seres iluminados para cuidar de todos nós. Jesus andou no mundo, curou tanta gente, tantos iam buscá-lo nas estradas ou na casa onde ele permanecia e pediam-lhe a graça da melhora ou da cura, e foram curados. O nome de Jesus tem muita força. Ele ecoa por todos os cantos. Há 21 anos atrás, o Chico nos conta que ele estava atravessando um dos períodos mais difíceis da vida dele. Pois um companheiro muito querido, que ele achava que ia cuidar dele, ajudar ele na velhice e também na doutrina, tinha abandonado ele. E ele então estava na soleira da porta da casa e meditava a sós. E ele disse que naquele momento, se eu precisasse de voltar à terra natal, Pedro Leopoldo, ele não possuía 5 cruzeiros no bolso para pagar o ônibus. Não tinha um tostão. As lágrimas me escorriam pelas faces, quando em meio a uma luz muito intensa, me surgiu aos olhos a figura de um mensageiro espiritual de elevada hierarquia, muito superior à condição de Emmanuel, dizendo-me vir da parte do Senhor Jesus. E ele começou a conversar comigo, interrogando. O Senhor Jesus manda dizer, Chico, solicita que lhe seja perguntado se quando ele levou a sua mãe aos 5 anos de idade, deixando o órfão aos 5 anos de idade, o que você teve mágoa dele? Aí o Chico assustou, não é? Aquele mensageiro falando que Jesus perguntava para ele. Ele disse: não tenho mágoa do Senhor. E o mensageiro prosseguiu como se conhecesse detalhadamente cada trecho do caminho que ele havia percorrido até aquele exato momento. E continuou:
quando o impediu de estudar através daqueles que lhe dificultavam acesso aos bancos escolares, negando-lhe as oportunidades que sonhava, você teve mágoa do Senhor Jesus? Ele com o coração aos saltos, afirmou que não, dizendo, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Quando ele permitiu que você ficasse órfão pela segunda vez, subtraindo de sua presença aquela que foi a sua segunda mãe, a dona Cidália, deixando com 12 crianças para você sustentar com um reduzido salário, você teve mágoa do Senhor Jesus? Ele disse, não, eu não poderia guardar mágoa alguma do Senhor. E o emissário celeste, sem qualquer pausa na voz, continuou discorrendo sobre os pontos mais delicados de minha existência atual, sempre repetindo a mesma questão. Quando você perdeu a companhia do seu irmão, José Xavier, que lhe era o apoio e o incentivo na doutrina, ante o serviço a realizar, você teve mágoas do Senhor Jesus? Ele disse, não. Chorei muito e ainda choro, mas não senti mágoa de Jesus. Quando, entre as flores que desabrochavam no jardim promissor da mediunidade, surgiram os primeiros espinhos ali de lacerarem a alma, em forma de ingratidão e calúnia, você teve mágoas do Senhor? Não, repeti convicto, jamais tive mágoa do Senhor, a quem devo tudo o que tenho e tudo o que sou. Quando ele afastou o casamento dos seus planos de felicidade e realização pessoal, você teve mágoa do Senhor? Não, eu não posso me queixar de nada, pois tenho recebido muito mais do que mereço. E agora, quando depois de tantos anos dedicando-se integralmente ao Evangelho, vê-se abandonado por aquele em quem repousava as suas esperanças no entardecer da vida física, você sente mágoa do Senhor Jesus? Não, respondi em lágrimas, seja feita a vontade do Senhor. Depois de rápidos segundos, como se estivesse comunicando-se telepaticamente com os planos de luz, o mensageiro concluiu, o Senhor manda dizer-lhe que, doravante, nada há de faltar-lhe. Não tenha receios, porque ele, o Senhor Jesus, providenciará tudo o que necessitar para prosseguir servindo-o entre os homens na terra. Quando Chico terminou a emocionante narrativa, várias vezes interrompida por soluços, estabeleceu-se naquela sala humilde um silêncio, diz o autor, que não ousei quebrar. E nós? Nós temos alguma mágoa de Jesus por termos algum problema? Por estarmos doentes? Por termos alguma decepção? Ou seja feita a vontade de Deus? Quando ele estava no Jardim das Oliveiras, que o prenderam, ele disse assim, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça sempre. E que a paz de Jesus seja conosco.